Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 24 do 8º ano. E o assunto da nossa aula é Conjuração Mineira. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos a serem atingidos. São eles: explicar o contexto histórico da Conjuração Mineira, descrever a composição do movimento, bem como inspirações e ações planejadas, reconhecer o porquê o plano foi fadado ao fracasso, determinar o processo e punições dos envolvidos, com destaque à morte exemplar de Tiradentes, relacionar a imagem de Tiradentes, representada por Pedro Américo, como herói. Antes de mais nada, lembrete da professora. Separem os materiais para a aula de hoje. Seu livro didático, que contempla esse assunto com mais informações até. O caderno para as anotações das principais informações, lápis, caneta e borracha. Agora sim, com materiais em mãos, podemos iniciar. Primeiramente, para a gente entender a questão da conjuração mineira, nós temos que entender como estava o Brasil nesse momento. Primeiramente, nós estávamos no chamado ciclo do ouro. A mineração no Brasil estava bombando. Então, a questão da saída do ouro do Brasil, a exploração das jazidas estava muito alta. Porém, metade do século XVIII, em virtude de toda essa exploração, essa extração do ouro presente nas jazidas de Minas Gerais, ele estava ficando cada vez mais escasso, diminuindo mais a presença. Outra situação, nós tínhamos a questão da cobrança do quinto, que representa a quinta parte ou 20% de todo o ouro extraído, que era passado para a coroa portuguesa desde o ano de 1719, quando surgiram as primeiras jazidas. Em 1791, a coroa fixou o quinto da capitania de Minas Gerais em 100 arrobas, ou 1.500 quilos anuais. Eles tinham que atingir essa meta, tá? Caso a cota não fosse alcançada, ficou ainda estabelecido a cobrança da derrama. Sobre a derrama era uma tributação, ou seja, um imposto devido por todos os habitantes e deveria completar as 100 arrobas de ouro anuais que deveriam ser entregues para as casas de fundição, essas casas que derretiam o ouro, transformavam em barra, colocavam um selo real. A derrama, além disso, restringia o acesso das elites locais aos postos de administração régia, que eram exercidos por portugueses, e anulava os contratos dos mineiros. Fora tudo isso ainda, o governo português proibiu atividades fabris e aumentou impostos sobre os produtos vindos da metrópole. Pensa, eles não podiam fabricar as mercadorias dentro do Brasil e ainda tinham que comprar mercadorias vindas de Portugal a preços assim muito altos. Aí o bagulho ficou louco, como diria o Zezinho. O que vai acontecer? No Brasil, o povo é muito esperto. Começou a planejar formas de contrabandear o ouro e evitar o pagamento de impostos. Um dos exemplos coloquei aqui para vocês, talvez já estudaram quando falamos sobre mineração no Brasil, a questão dos santos do pau oco. Eram imagens de santo, ocas por dentro, como vocês podem ver na imagem, em que eles escondiam pepitas de ouro a fim de evitar o pagamento do quinto. Não só isso. Os escravos, por exemplo, tendo aquele cabelão Black Power, eles escondiam pequenas pepitas de ouro no meio do cabelo, padres embaixo da batina,
com o propósito, com a finalidade de evitar o pagamento de impostos, tá? Era uma forma de amenizar esse peso do pagamento do quinto, derrama, entre outros. Os escravos tinham por objetivo principalmente comprar a sua carta de alforria, carta de liberdade. Voltando, em 1788, Minas Gerais não conseguiu completar a meta das 100 arrobas de ouro, que era devida à coroa portuguesa. Então, haviam rumores, estava começando a espalhar a notícia que autoridades decretariam a derrama, que é a cobrança desses impostos atrasados. Então, na colônia, principalmente ali na província de Minas Gerais, provocou-se certa inquietação, principalmente entre as famílias mais ricas, mais abastadas. E a elite mineira começou a conspirar contra o domínio português. Neste sentido, começou a surgir um movimento. O movimento era composto por funcionários públicos, poetas, religiosos, militares e empresários da mineração, donos de minas ali, das datas, das lavras. Eles tinham dívidas volumosas com o governo português. Além disso, foi essa conspiração que deu origem à tal conjuração mineira, que é o tema da aula de hoje. Inspirados, então, em ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, na independência dos Estados Unidos, os conjurados tinham como objetivo libertar a capitania do domínio de Portugal, a capitania ali de Minas Gerais, e proclamar a República em Minas Gerais, com capital em São João do Del Rei. Planejavam também prender e executar o governador e ainda tomar o poder. Sobre algumas palavras que a gente vai utilizar a partir de agora. Conjurados são aqueles afastados, ajustados, combinados, porque eles fizeram uma combinação entre eles. Conjuração é uma associação de indivíduos, às vezes por juramento, para um fim comum. União harmônica, conjunção, entendimento, aliança. Em alguns livros vocês vão encontrar como inconfidência mineira. Inconfidência significa falta, abuso de confiança, revelação de segredo, indiscrição, quebra de sigilo, vazamento de informações sigilosas. Vamos continuar. As ações que eram planejadas pelos conjurados, quem fazia parte da conjuração mineira. Implantar uma junta provisória que seria liderada pelo poeta Tomás Antônio Gonzaga. Perdão das dívidas em relação à metrópole portuguesa, incentivo à manufatura local, ou seja, atividade fabril, e criação de uma universidade em Vila Rica, até porque eles eram pensadores, estudiosos e eles queriam acesso a esse estudo, ao conhecimento. Diferente da conjuração baiana, que estudaremos futuramente, os ideais da conjuração mineira não tinham entre eles a abolição da escravatura, até porque os conjurados, na sua maioria, eles eram senhores de escravos e ganhavam dinheiro com isso. Então, por isso que eles não queriam acabar com a escravidão no Brasil. E o plano era começar o movimento no dia em que fosse decretada a derrama. Assim, muitas pessoas que estariam descontentes com essa atitude se juntariam aos conjurados pela derrubada do governo. Porém, isso não vai acontecer. Mas antes de chegar lá, vamos entender a bandeira do movimento, da conjuração mineira. Então, ela tem essa escrita, libertas quos erat tamen. A frase em latim significa liberdade, ainda que tardia. Até hoje tem essa bandeira em um dos estados do Brasil. Pesquise. Só que foi um plano fracassado. Por quê? Aconteceram alguns imprevistos.
A derrama que seria anunciada em fevereiro de 1789 foi adiada, colocando assim fim na expectativa de juntar forças e mobilizar a população. Em março, o governador Visconde de Barbacena, ele chamou vários devedores para quitar suas dívidas. E nessa situação, alguns devedores eram conjurados e revelaram a conspiração ao governador. É aquela história da delação premiada. Você conta quem está organizando que eu te dou o perdão das dívidas para prender esses caras. Quem era X9, né? Quem que estava devendo? O que vai acontecer? Com a delação, todos os conspirados eles foram detidos. O alferes, que seria um militar de baixa patente, Tiradentes, como ficou conhecido Joaquim José da Silva Xavier, ele estava naquele momento no Rio de Janeiro e acabou sendo preso também. As prisões seguiu-se um inquérito conhecido como Devassa. Ao todo, foram 34 presos acusados de lesa majestade, que seria a traição ao rei. E esse crime de traição, geralmente era punido com a pena de morte. Porém, o processo dura cerca de 2 anos. Acusados, eles são transferidos para o Rio de Janeiro até ser decretada a sentença final. O poeta Cláudio Manuel da Costa acabou morrendo até na prisão em Vila Rica. Alguns historiadores, pesquisadores, apontam que foi, na verdade, um assassinato porque ele sabia demais. Ele tinha informações de pessoas muito influentes dentro do movimento. Em abril de 1792, anuncia-se a sentença final. 11 réus, entre eles Tiradentes, foram condenados à morte. Só que, mais tarde, essa sentença ela foi alterada. Todos receberam o perdão da rainha de Portugal, menos Tiradentes. Até coloquei para vocês aqui uma imagem que retrata a passagem dos conjurados pela cidade de Matias Barbosa, de onde seguiu para o julgamento no Rio de Janeiro. Todos estão representados, menos Tiradentes, tá? E sobre o Tiradentes, ele teve o que a gente vai chamar de morte exemplar. 21 de abril de 1792. Ele foi enforcado no Rio de Janeiro, seu corpo foi esquartejado e os pedaços dele foi exposto em estacas ao longo do caminho entre o Rio de Janeiro e a Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. A cabeça do Tiradentes, ela teria ficado exposta no Pelourinho, situado na praça central ali, em frente ao Palácio do Governador. Por isso é chamada morte exemplar. As autoridades, elas queriam que o castigo servisse de exemplo à população. Todos que pensassem em se rebelar, ao ver a cabeça de Tiradentes, os pedaços dele espalhados pela cidade, entender, o que vai acontecer com você se você vir a se rebelar contra a metrópole. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do Tiradentes esquartejado. É um quadro do Pedro Américo, de 1893. Eu posso dizer que vários artistas eles tentaram representar Tiradentes e eles não tinham informações exatas de como eram as feições dele. E cada um representa como lhe agrada. Acredita-se que, na realidade, quando o Tiradentes foi morto, ele tinha tanto o cabelo quanto a barba raspados. Nessa obra, ele acaba sendo representado com uma imagem que lembra, de certa forma, Jesus Cristo, se você for analisar. Porque ao lado dele tem a cruz de Jesus Cristo, a imagem daquele cara barbudo, né? Tem a questão do pano branco. Se você analisar um pouquinho mais a questão do quadro, ela quase dá o formato do território brasileiro, do mapa do Brasil. Foi feito em 1893
por uma encomenda também da coroa portuguesa na época. Quem estava, aliás, mais tarde, após a proclamação da República, né, do golpe da República, é uma forma ali de elevar figuras importantes, figuras heróicas dentro da história do Brasil, que é o quadro do Pedro Américo da Independência, que foi uma encomenda da coroa. Me desculpe ter divagado um pouquinho. Mas esse é uma forma de elevar essa figura. E digamos assim, pensa, você tem um herói que é quase como Jesus Cristo, que libertou o Brasil dos entraves ali da metrópole portuguesa. Neste sentido, na próxima aula nós iremos tratar sobre a Conjuração Baiana, que teve um final diferente. Se aqui somente o Tiradentes foi morto, colocado como herói, como uma morte exemplar, aqui a história foi bem outra. Foi um grupo de pessoas que foi morto. Agora a gente vai para a atividade, que tem por objetivo revisar o assunto da aula de hoje, mas também fixar algumas informações utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e